Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que... Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com a nossa escola online, escola de todos os domingos. E como nós notificamos, nos primeiros domingos do mês, nós vamos fazê-la das 7h30 às 8h30, que às 9 horas da manhã nós estamos em consagração no templo. Então, queridos, nós estamos já iniciando a nossa escola e já te convido a estar conosco, né, deixando sempre, não é, a sua mensagem aí de que você está assistindo, como está chegando para você, não é, este culto, esta mensagem, essa meditação desta manhã, né, as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista no primeiro domingo, dedicando a parte da manhã para a Santa Ceia e também para a consagração. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha, não é? Como diz Oséia, buscai o Senhor, né? Então que possamos, peço as orações de todos, né? Para os nossos trabalhos, nossas igrejas estão todas reunidas nesta manhã em consagração pela nossa obra, não esquecendo que 29, 30 e 31 nós estamos na nossa convenção anual, né? Lá no nosso sítio no Rio de Janeiro, em Queimados, nosso presidente, pastor Ademir Chaves, espera a representação de todas as nossas igrejas para isso. Vamos estar orando, temos orado, para que Deus abençoe esse nosso encontro que vai acontecer, que o Espírito de Deus dirija todas as reuniões, toda a nossa liderança, para termos um trabalho muito abençoado. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando. Pastor Roélio, bem-vindo, Deus abençoe, já está aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E nós vamos orar para Deus abençoar esse nosso encontro, também para abençoar as consagrações que estão acontecendo em todos os templos do Ministério da Igreja em São Miguel Paulista, em todo São Paulo, onde estamos reunidos nesta manhã para buscar o Senhor. Oremos.
Pai Celeste, te agradeço pelo privilégio de estar na tua presença nesta manhã, neste primeiro domingo do mês de março. Abençoe este mês em todo o ministério, em toda a nossa igreja, no meio do teu povo, Pai. Eu oro entregando nas tuas mãos este momento que vamos estar meditando na tua palavra. Dá-nos a capacidade de ministrá-la, Pai, e que possamos ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Também entrego nas tuas mãos as consagrações que estão acontecendo a partir das 9 horas em nossos templos no estado de São Paulo. Abençoe todas as reuniões e que o Senhor presida sobre todos nós de maneira gloriosa e poderosa, Pai. Assim eu entrego nas tuas mãos e te rogo as tuas misericórdias sobre todos os teus filhos. Abençoe o momento da memorial da tua morte, que as igrejas estarão comemorando. Abençoe a palavra, um momento de oração, um momento de busca. Que em tudo, Pai, possamos estar louvando e glorificando o teu santo nome. Fica conosco, fica com todos que vão estar reunidos na tua casa. Abençoa os cultos online, os cultos presenciais. Daqui a pouco estaremos reunidos, eu aqui no Templo Sede, juntamente com os companheiros aqui da sede, e os demais irmãos estarão nas congregações reunidos, buscando a face do Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha atender e nos segurar e nos sustentar nessa caminhada que estamos fazendo aqui na terra, no nome do Senhor e para a glória do Senhor. Abençoe o nosso caderno de oração com todos os pedidos que ali estão, Pai. Abençoe toda a tua igreja na terra, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, entrego todos em tuas mãos, Pai. Que as tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, estejam sobre nós. Agora abençoe os pedidos de oração que serão colocados, seja agora no momento da apresentação, no momento em que estarão os grupos assistindo essa aula. Pai, abençoa grandemente e ouve o clamor do teu povo por tua misericórdia, Pai. Assim eu oro já agradecido pela noite de paz, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido por sua misericórdia infinita. Sê conosco, sê com teu povo, Pai. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, vocês que já estão comigo aí, né? Sejam bem-vindos. Louvado é o nome do Senhor. Dalvira Cabral, bom dia na paz, minha irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe todos que vão estar entrando, também participando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ao nosso louvor de abertura, né? 545 do nosso cantor cristão. Abra o seu cantor aí. E vamos agora adorar o Senhor com este louvor. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Diácono Dilson Fernandes, bem-vindo, querido. E na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher.
Oh, vem, se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Todos são bem-vindos à nossa aula, à nossa escola. Amém? Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, aprender da sua palavra, não é isso? Porque o estudo da palavra de Deus é muito importante. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como é que nós vamos nos guardar de tropeçar na palavra? É estudando, é conhecendo, é buscando, é crendo nas verdades registradas para o nosso ensino. Não adianta você ler, orar e não observar a palavra, não é isso? Porque quando você aprende das Escrituras, é muito importante que você esteja aprendendo e colocando em prática, não é, aquilo que você aprendeu. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Hebreus, e eu quero já ler com vocês esse capítulo, porque esse capítulo 3 vai falando um tema muito importante, que o tema que nós demos para esse capítulo foi a incredulidade, o câncer da alma. Vamos falar sobre isso, obviamente, citando todo o capítulo. Vamos ler o capítulo, são 19 versículos, eu passo a ler. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade, queridos, sempre foi um ponto negativo na vida da igreja, na vida dos cristãos. Jesus, quando foi a Nazaré, a Bíblia diz, não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo que ali estava.
conheceram ele cresceu ali, ele era chamado Nazareno, então o via apenas como filho de José, como carpinteiro, não é isso? E não perceberam que ele tinha uma missão especial de Deus, que ele veio buscar e salvar o perdido. Mas é preciso que não apenas conheçamos a palavra do Senhor, mas coloquemos em prática os seus ensinamentos. A Bíblia diz: serão justificados não os que ouvem a lei, mas os que praticam. Porque você praticando, você vai obedecer. Você obedecendo, você toma posse das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são e exigem obediência da sua palavra. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, de 1 a 14, as promessas foram grandes. Bendito, bendito, bendito. Até o verso 14, as promessas estavam sendo objetivas, positivas, abençoadoras para eles, não é? Mas a partir do verso 15 ele diz: porém, se não ouvirdes nem obedecerdes os meus mandamentos, no lugar de bendito ele botou outra palavra: maldito, maldito e maldito. Então, as bênçãos do Senhor são condicionais à obediência. Amém, queridos? E eu quero trazer agora, nessa introdução, um acontecimento muito interessante, que a incredulidade impediu que alguém participasse das bênçãos, não é? Nós temos lá em 2 Reis 7,19 o registro: um capitão cuja mão do rei se apoiara quando havia uma fome, Samaria estava cercada, não é? E as pessoas estavam matando os próprios filhos para se alimentar. Que coisa terrível, já imaginou? Olhar para o descendente e ver nele o alimento. A fome era tanta, era uma tremenda fome, cercar a cidade, e o desespero tomou conta. Aí o rei foi na casa de Eliseu para sentenciá-lo à morte. Ele disse: a cabeça desse profeta não vai ficar sobre o corpo dele. Como se Eliseu fosse culpado do pecado das pessoas. Não é isso? E então ele foi com esse. Mas quando ele chegou, quando ele entrou, Eliseu então deu a palavra da intervenção divina naquela cidade, que seria exatamente fartura de pão. Mas o capitão, quando ouviu essa palavra, ele estava ali vivendo, vivendo e vendo o desespero das famílias, das pessoas, o que estava acontecendo. Mas ele não creu, não obstante tudo que ele conheceu, que eu vou passar a mostrar para vocês. Então, deixa eu ler o texto completo. Então diz: um capitão cuja mão o rei se apoiara respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso conforme essa palavra? E ele disse: eis que tu, agora é a sentença do profeta para o capitão. Ele disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A incredulidade tira você de participar da bênção de Deus. Você não crê, E para você crer, você tem que ter fé no Deus da Bíblia. Nós lemos manifestações de Deus em muitas épocas, mas será que essas coisas estão entrando na nossa vida como realidade? Porque se você entra como realidade, se você crê na palavra de Deus como está escrita, o que acontece? Você toma posse das bênçãos prometidas também. Não é? Aquele que se aproxima de Deus, está lá em Hebreus, nos capítulos 11, versículos: creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós vamos comentar um pouquinho o assunto dessa história aí. Um sábio pode salvar uma cidade inteira. Um justo pode libertar multidões. Os crentes são o sal da terra. Graças à sua presença entre os ímpios, estes são poupados. Olha a importância que tem um cristão verdadeiro no meio da igreja, no meio do povo, no meio de uma família. Aqui está assim: se os filhos de Deus não atuassem como preservadores das massas, a raça humana não mais existiria. Na cidade de Samaria, onde o nosso texto nos leva, havia um justo, era Eliseu, homem de Deus. A piedade havia completamente desaparecido da corte. O rei Jorão era um pecador mergulhado nos mais negros vícios. Suas iniquidades eram gritantes e infames. Ele seguia o caminho de Acabe, seu pai, e servia publicamente a falsos deuses. Como seu monarca, os habitantes de Samaria tinham sido infiéis. Eles tinham abandonado a Jeová e esquecido os santos de Israel. A antiga divisa de Jacó,
o eterno, seu Deus é o único Senhor, está lá em Deuteronômio 6,4, não era para eles mais uma letra, era para eles mais uma letra morta, e se curvavam diante das divindades abomináveis dos pagãos. Por isso, o Deus dos exércitos fez Israel cair sob as mãos dos seus opressores. Ele permitiu que Samaria fosse cercada por um exército estrangeiro, ao mesmo tempo castigada por uma fome terrível, de sorte que as maldições pronunciadas sobre o Monte Ebal se cumpriram à letra, e se viu nos muros de Samaria mulheres mais suave e delicada, que não teria por delicadeza tentado pôr a planta do seu pé sobre a terra, olhar com cobiça nos olhos dos seus próprios filhos e, rendida ferozmente pela fome, devorar o fruto de suas entranhas. Que coisa terrível, irmãos! Misericórdia. Mas lá em Deuteronômio 28, 56 a 58, isso foi falado, que a desobediência traria para eles essas consequências. Entretanto, nesta horrível conjuntura, o profeta do Altíssimo tornou-se um instrumento de salvação para a cidade pecadora. Deus usou Saul para conservar Samaria. Ele foi o libertador de todo o povo sitiado. Por causa de Eliseu, de fato, e por sua instrumentalidade, Deus prometeu solenemente que a partir do dia seguinte, os alimentos que só se podiam obter a peso de ouro seriam vendidos por preço vil nas portas da cidade. Imagine, meus irmãos, a alegria da multidão ao ouvir esta predição sair da boca do santo homem. Todos reconheciam nele um profeta do Eterno. Suas credenciais estavam marcadas com o selo divino. Tudo que ele havia predito se realizou. Então, eles tinham conhecimento de Deus através do profeta na sua missão. Assim, ninguém poderia duvidar que, nesta ocasião, ele estivesse mais uma vez falando em nome de Deus. Certamente, os olhos do monarca brilharam de alegria e a multidão esfameada saltou de júbilo. A perspectiva de uma libertação tão próxima. A partir de amanhã, todos eles devem ter gritado: a partir de amanhã nossa fome será saciada, a partir de amanhã mataremos nossa fome. Ah, meus irmãos, olha o perigo da incredulidade. Mas entre a alegria geral, uma voz se fez ouvir com palavras de incredulidade. Era a voz daquele capitão sobre o qual o rei se apoiara. Não nos é dito, notemos, que uma única pessoa do povo comum tenha desconfiado da predição de Eliseu, mas um alto personagem ousou fazê-lo. É uma coisa estranha, meus irmãos, mas é um fato incontestável que Deus escolhe raramente os grandes deste mundo para, na verdade, parecer que o alto status e a fé em Cristo dificilmente estão de acordo. Impossível, gritou o oficial da corte. E somando a ironia, a incredulidade, acrescentou: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? Este foi o seu pecado. Não creu na declaração do profeta. Ainda que os milagres antes operados testemunhassem da maneira mais estrondosa que ele era enviado de Deus. Porque não se tratava de uma pessoa novata que estava ali falando, era um homem que tinha grande histórico de obra de Deus revelada que era usado. Sem dúvida, o capitão de Samaria havia assistido à maravilhosa derrota de Moabe. Sem dúvida, lhe haviam contado como Eliseu tinha descoberto o segredo de Ben-Hadad, como ele tinha batido com cegueira os soldados enviados para ele prender, como os tinha levado até os muros de Samaria. Não podemos imaginar que a ressurreição do filho da Sunamita, ou a história dessa viúva, cujo o óleo miraculosamente foi multiplicado pelo homem de Deus, e bastou para pagar sua dívida, não fosse do seu conhecimento. E quanto à cura de Naamã, ela deve ter sido certamente assunto de todas as conversas da corte. Está lá em 2 Reis 3, 2 Reis 4 e 2 Reis 5, 2. E 2 Reis 2, 6. Né? Entretanto, na presença de tamanha quantidade de evidências diante dessas provas irrefutáveis da missão divina do profeta, o capitão não depositou fé em sua palavra. Pior ainda,
ele a ridicularizou. Foi então que o Senhor, pela boca daquele mesmo que acabara de proclamar a libertação, fez ouvir sua sentença de condenação. Tu verás com os teus próprios olhos, mas não comerás. Terrível, né, irmãos? Aquele que duvida, aquele que não crê, não participa da glória de Deus, não participa das promessas de Deus, porque ele não crê, o coração está fechado. E a providência que sempre cuida de fazer cumprir a palavra do Senhor, a sua profecia, tão facilmente quanto o papel reproduz os caracteres nele impressos, a providência, dizíamos, fez morrer esse homem. Pisoteado nas ruas de Samaria, pereceu às portas da cidade, tendo contemplado com seus próprios olhos a abundância prometida, mas não podendo aproveitá-la. A coisa é muito séria, meus irmãos, não é isso? Aqui o autor fala claramente que não puderam entrar no gozo, né? Aqui eu estou citando já o texto sagrado da nossa mensagem, né? Então está aqui. Pode ser que ao tratar do meu tema eu não faça, certo, raramente alusão ao homem que acabei de lhes lembrar nesta emocionante história. Entretanto, espero que esse caso em particular me ajude a melhor extrair as verdades gerais que quero lhes apresentar. Incredulidade, o câncer da alma. Realmente não sei quem e o que é o pior vilão da nossa história, se a incredulidade, a murmuração, a dúvida, o engano ou a ilusão. Aqui o autor fala claramente que não puderam entrar e gozar das promessas divinas por causa da incredulidade, ou seja, um perverso coração disposto a ser contra Deus e a favor do seu pecado. Assim é a questão também da incredulidade. Você a escolhe quando resolve rejeitar Deus. A incredulidade afronta a Deus de uma maneira singular. Ela tenta golpear a sua divindade, afrontar a sua fidelidade, negar a sua bondade e blasfemar dos seus atributos e difamar o seu caráter. Por isso, o Deus de todas as coisas odeia primeiro e principalmente a incredulidade, onde quer que ela seja encontrada. Vejamos o presente capítulo com mais detalhes. Em Hebreus 3, somos convidados a romper o domínio da urgência, a escravidão do presente, e hoje nos lembramos tanto do cuidado que Deus tem demonstrado no passado, quanto de suas promessas para o futuro. Então, e somente então, entramos em seu descanso. É muito interessante crer. Não é? Às vezes cantamos um hino, louvamos, mas não cremos. Não vivemos aquela realidade do hino. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Mas às vezes canta a melodia, até com a voz bonita, bem entoada, mas o coração não adora o Senhor. O coração não crê, não toma parte disso. É isso que edifica você. Quando você ouve a palavra que o pastor está pregando, todas as experiências do Antigo e do Novo Testamento, onde a manifestação de Deus sempre exigiu obediência, sempre exigiu credibilidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é isso? Então o texto vai falar exatamente sobre Cristo é superior a Moisés, sabe? Cristo, o Filho de Deus, nunca deve ser rejeitado por um retorno a Moisés. O servo de Deus, veremos dos versos 3:1 a 4:13, que Cristo é superior a Moisés. E vocês sabem que o livro de Hebreus foi escrito exatamente porque os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus e deixaram o judaísmo, entrando no cristianismo, houve uma época que muitos estavam começando a voltar porque a igreja estava passando por provas grandes. Mas, queridos, é nas provas que Deus vai mostrar, vai provar a nossa fé e vai mostrar que é um Deus presente conosco. Porque se na hora da prova você recuar, então você não é aprovado, você é reprovado. E quando você é aprovado, você se aproxima mais de Deus, é nas provas. Eu nunca vou me esquecer daquela frase de Jó, no capítulo 42, verso 5 do livro dele. Eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. E ele estava falando exatamente depois de passar aquela prova terrível de perder
a família, os bens, a saúde, pôde levantar o dedo e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E esses olhos verão e não outro. Então, querido, a fé de Jó, não obstante toda a prova que ele passou, e não foi pequena, não foi abalada, ela ficou firme, porque é nas provas que você mostra a fé e o Deus que você tem. Eu continuo. O autor não apenas afirmou que o Filho é superior aos anjos, mas também que Cristo é superior a Moisés. Sua explicação está dividida em duas partes importantes. A comparação entre Moisés como um servo fiel e Cristo como filho fiel, está lá em 3:1-6. E a necessidade de se agarrar com firmeza à verdade sobre Cristo no Novo Testamento, lá no 3:7 até o 4:13. Elas formarão a seguinte divisão proposta: o filho e o servo, está lá em 3:1-6. Veremos agora na parte B, exortação a rejeitar a incredulidade. Começaremos a ver isso agora. Jesus é superior a Moisés porque ele é o divino e real Filho de Deus, enquanto Moisés era nada mais do que um servo de Deus. Amém, queridos? Ele estava falando lá no capítulo 2 de Cristo coroado de glória, como sumo sacerdote, idôneo e compassivo. E ele chama a atenção de todos para algo muito importante. Ele se direciona aos seus santos irmãos participantes do chamado vocação celestial, o termo irmãos, que era a maneira típica de chamar os que pertenciam à igreja visível, está lá em Atos 1:16, 1 Coríntios 3:1, tem aqui um significado todo especial, uma vez que Jesus fez dos cristãos seus irmãos e irmãs. Aleluia, não é? O Senhor clama dos céus, convocando os cristãos a perseverarem na fé, está lá no 12:25. Ele também chama os cristãos para o reino dos céus, isto é, os novos céus e a nova terra. O seu convite e a sua exortação é de que deveriam, por isso, considerar atentamente ou fixar os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Era exatamente mostrar a posição de Jesus para que ele não deixasse o cristianismo e voltasse para o judianismo, né? Os judeus, né? Então é isso aí. Devido ao fato de Cristo ser capaz de tratar e compreender efetivamente os problemas mais significativos que os cristãos enfrentam, eles deveriam dar maior atenção ao que será dito a seu respeito. O autor de Hebreus continua a exaltá-lo, falando de sua fidelidade a Deus, que constituíra, e compara com Moisés, que também foi fiel em toda a casa de Deus. Com referência a Números 12:7, Moisés e Cristo são comparados de modo favorável quanto à fidelidade de ambos, mas contrastado contra a honra. Embora tendo tido o privilégio de falar com Deus face a face e ver sua forma, está lá em Números 12:8, Moisés ainda era somente um servo em toda a casa de Deus. Cristo, como Criador, é digno de honra como o divino construtor de todas as coisas, incluindo o santuário definitivo de Deus, e como filho em sua casa. Aqui no verso 3, a explicação necessária é que Jesus, como construtor da casa, é divino. Essa passagem aponta tanto para a identidade de Cristo como Deus e construtor, como para a sua distinção pessoal do Pai, não é? Então está aqui. De fato, quem tem mais glória, a coisa criada ou o Criador da coisa? Os céus e a terra e tudo que neles há tem sua glória, mas quanto mais glória não tem o próprio Criador de todas essas coisas. Assim era Jesus com relação ao próprio Moisés, pois que este fora criado por aquele. Aleluia! Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo.
Desde que o autor alude Números 2:7, a ênfase está na distinção e na posição do serviço de Moisés. Moisés foi o único ministro da lei, mas o ministério de Jesus ainda é mais importante. O ministério mais importante de Moisés era testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas, testemunhar a vinda de Cristo. Está lá em João 5:46 a 47. A lei mosaica era uma sombra que apontava para os bens vindouros trazidos por Cristo. Está lá no capítulo 9 de 11:10:1. Porque em sua regulamentação, o Espírito Santo mostrou que o acesso à presença de Deus viria somente quando o tabernáculo terreno fosse substituído por algo melhor. Está lá no capítulo 9:8. Cristo Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus, e a casa de Deus consiste de seu povo. Está lá em 1 Samuel 2:35, 2 Samuel 7:16, Efésios 2:19-22, 1 Timóteo 3:15, 1 Pedro 2:5. Ele está presente entre nós, aleluia, e cuida de nós. Este versículo 6, quando nos diz para guardarmos firme a confiança e a esperança, diz aos cristãos como provar que eles verdadeiramente pertencem a Deus. Sua fé deve ser confirmada pela perseverança. Essa nota de advertência é uma introdução apropriada à citação do Salmo 95, que vem a seguir: a perseverança e a preservação dos santos. Está lá em Filipenses 1. Mas vamos continuar. Dos versículos 3 a 7 a 4:13, veremos como essa grande exortação a rejeitar a incredulidade, isso nos parece ativo e não passivo. Requer esforço, dedicação, luta e vigilância constante. O fato de mencionar a necessidade de perseverar a fim de receber a bênção de Deus levou o autor a pedir aos seus leitores que rejeitassem a descrença. Ele citou o Salmo 95, 7 a 11, e fez com que ele repercutisse em toda a sua exposição. As palavras-chave dessa parte incluem hoje e descanso. Oh, glória a Deus, né? O modo de tratar o descanso é desenvolvido a partir do ensino sobre o sábado, que é o Shabá, que a palavra quer dizer descanso, correspondendo a esse ensino, esta exortação para entrar naquele descanso e a advertência para não endurecer o coração. Uma ocasião significativa de tentação ocorreu em Refidim, está lá em Êxodo 17, 1 a 7, onde o povo murmurou contra Moisés e ele feriu a rocha para dar-lhes água. O período total de 40 anos de desobediência e resistência enquanto viajavam pelo deserto também pode estar sendo considerado. Assim como Israel no deserto, a vida dos cristãos é um teste de fé. Está lá em 2 Coríntios 3, 5 a 7. Devemos de nos examinar, ver como estamos, para jamais darmos lugar à incredulidade nas nossas vidas. Amém, queridos? Nós temos aí, eu quero já estar citando aqui, né, o diácono Dilson, eu já falei, Roseli Alves, seja bem-vinda, Luiz Venâncio, pastor Luiz Venâncio, um abraço, querido, Deus abençoe, Rosival Nascimento, a paz, querido, Iracema Bittencourt, Júnior Domingo de França, a paz do Senhor, querido, Fábio Marques, sejam bem-vindos todos a nosso estudo, Deus vos abençoe grandemente. Amém? Eu continuo aqui. Em Números 14, 21 a 30, há o relato do juramento de Deus de não permitir que aquela geração entrasse na terra prometida. Hebreus visualiza o descanso da terra prometida como uma antecipação do sábado eterno que virá, um descanso que será experimentado nos novos céus e nova terra. O autor dirigiu-se aos seus leitores em termos da confissão de fé que eles compartilhavam e o envolvimento que tinham com a igreja. Ainda assim, ele reconheceu que alguns da congregação de cristãos tinham um perverso coração de incredulidade que os levaria à apostasia e ao julgamento. Cristo salva totalmente os que vão a Deus
por meio dele pela fé salvadora. Contudo, os cristãos devem encorajar-se mutuamente, assim como faz o autor ao longo de sua carta, a perseverar e demonstrar fé mediante a fidelidade. Um coração perverso de incredulidade quer dizer corações incrédulos como aqueles de seus pais. Está lá no verso 9, cuja descrença os havia impedido de entrar no descanso de Deus. Não foi fácil, né? Aquela geração que saiu de lá, a maioria deles ficaram com os corpos mortos, eles não entraram. Josué e Caleb foram os únicos que entraram, porque quando espiaram a terra tiveram aquela fé. Porque às vezes você olha para o seu problema e não olha para o Deus que resolve o problema. Se confiarmos no Senhor, o Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. Não está aqui falando um homem que ouviu falar assim, eu tenho vivido essa experiência com Deus ao longo dos meus 62 anos de crente e 52 de ministério pastoral. Deus aceita todo tipo de pessoa, exceto os incrédulos. Por isso que seu filtro em relação aos homens não é classe social, cultura, inteligência, obra ou status, mas é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, mas tem que crer. Vocês estão ouvindo a palavra, é a palavra que gera fé, mas você tem que estar com o coração aberto para receber. A palavra diz que eles ouviram a palavra como nós, mas nada lhes aproveitou porque não estava misturado com fé naqueles que ouviam a palavra. Você ouvir o louvor, você ouvir a mensagem, você tem que estar olhando e prestando atenção. Se você estiver ouvindo a mensagem com o pensamento vagueando para outros lados, aí você não vai, como Maria, né? Que diz que Maria, aquedada, ouvia o Senhor falar. Aquedar é aquela tensão, aquela direção. E como disse o outro, não é só ouvir, é escutar. Amém, queridos? Assim sendo, devemos nos encorajarmos uns aos outros todos os dias, principalmente durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. A ilusão de que a desobediência fornece mais proteção ou prazer do que faz a peregrinação da fé. Isso porque somos participantes de Cristo, embora o termo grego possa significar compartilhar com, no sentido de companhia. Aqui o verso 14 aponta para uma união íntima com Cristo. União íntima. A união íntima é muito importante. Eu gosto muito daquele hino que diz que Deus quer intimidade e não religiosidade. Há muitas pessoas que valorizam muito a religiosidade, mas você precisa de fato e de verdade, de intimidade com o seu Deus. Amém, querido? Se somos participantes de Cristo, com certeza iremos nos apegar até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa história de que o primeiro amor foi para o início da fé, não, o primeiro amor tem que ser uma constância. Você nunca pode deixar o primeiro amor, que o primeiro amor é primeiro Deus na sua vida. Pode ser que na caminhada haja algum esmorecimento ou mesmo letargia nos afastando do alvo, mas logo voltamos ao caminho, pois sabemos e temos experimentado dele. Por isso que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. A palavra-chave aqui é hoje e não amanhã ou outro dia. O dia da nossa morte será também um dia que se chamará hoje, a advertência do Espírito Santo. E sabemos, é melhor obedecer. Amém, queridos? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus está irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não haviam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Nem a bênção da saída do Egito ou o privilégio de escutar a voz de Deus garantiu a geração que morreu no deserto entrar no descanso de Deus na terra prometida. A rebelião
a rebelião, o pecado do verso 17, a desobediência deles, tinham raízes na incredulidade. Terrível isso, irmãos. Eles não se apegaram com persistência à promessa de Deus e provaram por suas ações que não eram verdadeiramente redimidos. Isso é uma coisa muito séria, queridos. Hebreus 3 continua o tema da superioridade e fidelidade de Jesus. O capítulo começa traçando um paralelo entre Jesus e Moisés, uma figura proeminente da história judaica. Enquanto Moisés era fiel como servo na casa de Deus, Jesus é retratado como um filho que constituiu e governa a casa de Deus, significando sua autoridade e preeminência divinas. O autor destaca a importância de se apegar à fé e adverte contra os perigos da incredulidade e da desobediência, usando como exemplo a experiência dos israelitas no deserto. Ele lembra os leitores das consequências enfrentadas por aqueles que se rebelaram e endureceram os seus corações contra Deus, levando-os a vagar pelo deserto e a perder o descanso prometido. Irmãos, Hebreus 3, a frase, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, é repetida, enfatizando a urgência de responder ao chamado de Deus e não tardar em abraçar a fé em Jesus Cristo. O capítulo destaca a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, e a perseverança na fé. O capítulo conclui enfatizando a importância de permanecer firme na fé e incentiva a exortação mútua entre os crentes para evitar que o engano do pecado os desvie do caminho certo. O objetivo final é entrar no descanso que Deus prometeu àquele que tem fé em Jesus, confiando em sua obra consumada na salvação. Em termos gerais, Hebreus 3 destaca a superioridade de Jesus sobre Moisés e a importância da fidelidade e perseverança na jornada cristã. Amém, queridos? Eu já estou indo para a conclusão. O capítulo serve como um lembrete das consequências da incredulidade e da necessidade de responder ao chamado de Deus sem demora. Encoraja os crentes a exortar e apoiar uns aos outros na fé, com o objetivo de entrar no descanso prometido por meio de Deus, por meio da confiança em Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, não é, irmãos? Então está aí, nós estamos já caminhando para um encerramento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aí com bastante pessoas que entraram aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês todos que entraram comigo aí, e que Deus vos abençoe. Não citei o nome de todos, mas o nome de todos está citado. Eu convido os irmãos agora para um louvor que eu acho muito importante para nós, e eu quero trazer para vocês agora esse louvor. Este louvor é um conselho para nós, como devemos de andar na presença de Deus. Amém, queridos? De valor em valor, pela fé. Aleluia. Pela fé que uma vez lhe foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus inspirada, andarei com valor para o céu. Quero andar que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus inspirada, andarei com valor para o céu. Eu andar de valor em valor, e
seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Rosângela Carvalho, Misael Cipriano, Fábio Marques, Iracema Bittencourt, um abraço do pastor Gênesis. Meu Senhor, oh glória a Deus, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, firme. Não dê lugar à incredulidade, mas busque força para crer e põe a tua fé em ação. E Deus quero vestir A armadura, na lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. E Deus quero Vestir a armadura de Deus, precisamos, na queridos. lutar com Coragem, valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, vale a pena lutar, vale a pena perseverar. Nós temos um companheiro que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba, aleluia, glória a Deus, coroa que me dará Deus. Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Justiça no céu me dará o Senhor. Quero findar essa vida,
combati o combate de amor. E coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Meu andar de valor em valor, aleluia, irá Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará. Quero andar de valor em valor, viveria Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia e aleluia para Jesus. Amém, queridos? Estamos encerrando a nossa aula. Deus te abençoe grandemente. Nós queremos conhecer agora os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, parabéns. Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Amém? Vamos recitar o salmo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações santos. Parabéns, Deus te abençoe. A você que esteve comigo até agora, um abraço, pastor Gênesis, da nossa escola. Não esqueça dos cultos presenciais, nós estamos indo já para a nossa sede. Hoje é consagração e Santa Ceia pela manhã, em todas as igrejas do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista. E você, se estiver aí próximo de nós, é muito bem-vindo. Estaremos até às 11 e pouco com o nosso culto e com a Santa Ceia, com a palavra e a oração, que é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça, ao meio-dia temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas. Não perca esse trabalho, que com certeza vai ser uma bênção na tua vida. Amém, querido? Oremos então. Pai Celeste, muito obrigado por essa escola, por esses aconselhamentos que tens nos dado através da Tua palavra, por este louvor tão glorioso que acabamos de cantar, Pai. Abençoa Teus filhos que estão comigo desde o princípio, os que entraram depois, aqueles que vão assistir depois através dos grupos também, abençoa, Pai. Abençoa o nosso culto de consagração nas igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, que em tudo o Teu nome seja glorificado e o Teu povo edificado, meu Pai. Agora abençoa também os aniversariantes, que durante essa semana completaram mais um aniversário. Abençoa grandemente, Pai, e nos prepare para estarmos na Tua casa daqui a pouco, e que em todas as reuniões presenciais a Tua presença seja gloriosa, Pai. Sim, eu oro agradecido em nome de Jesus, e os pedidos que foram colocados ao longo dessa aula, que as Tuas misericórdias, as Tuas mãos e a Tua resposta venham atendendo todos eles, Pai. É a oração que eu te faço e te peço em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.